Estava tão bom que eu queria comemorar de novo. É. Especial, especial. Boa noite a todos. Nós estamos chegando praticamente no final do nosso livro. Provavelmente já no início de outubro nós vamos começar a estudar no mundo maior. As obras de André Luiz, se a gente lê com atenção, se a gente ouve a explicação, a gente vai fazendo um acumulativo de experiência. E cada livro dele vai colocando um pouco a mais das coisas e nós vamos tendo uma consciência mais firme naquilo que a gente aprendeu. Bom que você chegou, porque eu estou contando com você hoje. É? Tá bom. Eu vou botar uma campainha lá quando chegar 7:55. Então, é bem interessante que a gente procure sempre dar uma lida, porque a gente esquece rapidamente. Nós vamos falar alguma coisa sobre isso e vamos observar que a gente esquece. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, para dar aula bem aqui para vocês hoje. Já veio nós temos até um belga aqui que veio direto da Europa só para assistir a reunião, né? Muito obrigado pela... Mas eu tenho que ser estrábica. Porque eu tenho que ficar com os olhos assim 10:50. Fica difícil. Aqui o pessoal quer se esconder. Não sei. Não se preocupem. Não se preocupem com o quentinho, que a hora que morrer vocês vão sentir o quentinho. Não, é só uma antecipação de tutela. Bom, então vai sendo muito importante, porque a gente vai notando. Eu gosto de manter o livro velho que eu tenho, porque eu vejo as anotações que eu fiz. E daí quando a gente volta ali, a gente vê que é claro que você não vai lembrar de tudo, mas o que era mais importante que você anotou ali, que você riscou e tal, você lembra. Então isso vai ficando, daí você vai juntando com os outros riscos, vai chegar um dia em que a gente vai riscar da primeira linha até a última. Nesse dia a gente vai ter entendido, daí pode começar a ler de novo o livro de cabo a rabo, que vai entender tudo. Mas vamos então pedir a Jesus que nos ilumine a todos, que ilumine ao povo dessa nação, porque temos aqui um lugar maravilhoso que Deus nos deu como escola, e é preciso que cada um de nós cultive o amor e a paz em seu coração, para que nosso país não chegue mais tão perto de outros que nós criticávamos pelas atitudes do ódio e da destemperança, e possamos viver em paz e harmonia, não só com aqueles que pensam como nós, mas também com aqueles que pensam diferente de nós. Que Jesus nos abençoe e que nós o tenhamos já em nosso coração. Que assim seja. Nós temos uma coisa muito importante aqui na primeira página já. Eu gostaria de ver se alguém de vocês prestou atenção, porque essa rogativa singular, na verdade, é a prece de Joãozinho, que nós vamos ver depois. Quando uma criança faz uma prece, a prece dela tem um alcance fantástico. E quando nós nos comportarmos como uma criança, não é no sentido de ser tão ingênuo de fazer coisas sem a responsabilidade, como uma criança no sentido de que a criança está sempre disposta a recomeçar. A criança fica de mal, troca esse dedinho. No meu tempo era esse. Aí fica de bem, troca esse. E está tudo certo, não tem mais problema. E nós adultos esquecemos desse detalhe. Que ficar de mal é para criança e trocar o dedinho fica de bem. Porque justamente
mágoas e ressentimentos que a gente guarda, que fazem com que nossas preces não tenham o alcance que elas poderiam ter. Porque ele diz assim, Jesus disse, antes de vocês trazerem alguma coisa ao altar para me oferecer, vocês vão rapidamente e se acertem com quem vocês estão brigados. Com aquele que te ofendeu, com aquele que te magoou. Então não adianta eu estar com, eu quero fazer uma oferta. Não, mas primeiro você vai se acertar lá, depois você volta. Então imagina se a gente ficar com bronca de muita gente, quanta ida e volta que nós vamos ter e o trem passa e nós ficamos lá. Tá? Eu achei maravilhosa uma resposta. Vocês devem lembrar quando aquele sobrinho neto do Eurípides esteve conosco, Dr. Vardil, ele comentava o seguinte, né? Conversávamos com ele e dizíamos assim, a dor que eu tenho foi determinado problema que me atingiu de uma forma muito dura. O outro, mas a minha dor, e cada um falava alguma coisa assim. E ele, com a maior serenidade, com seu bom humor, ele disse, agradeça que não é hoje você de novo que está fazendo essas coisas que hoje fazem com você. Porque ontem foi você. Por isso que você está passando por essa situação. Porque ninguém sofre de graça. Então, que bom que não somos nós agora a fazer isso. Então, começamos aqui, sabendo que o Dimas se restaurava paulatinamente e Fábio cobrava forças de modo notavelmente rápido. Ambos repousavam na casa transitória, amparados pela simpatia geral da instituição que a irmã Zenóbia dirigia. E, ao mesmo tempo, prosseguíamos em constante cuidado junto aos demais amigos, principalmente ao pé de Cavalcante, cuja situação orgânica piorava sempre nas vizinhanças do fim. Dimas, com o exemplo de Fábio, começou a melhorar. Passou a se tornar mais firme quando a família chamava dizendo, não posso, agora não é hora, que era coisa que ele tinha que ter feito muito tempo, mas como não fez, tinha que fazer agora, que daí fica muito mais difícil. É aquela ligação que toda hora corta, sabe? Que cai, que volta, aquilo ali daí. É muito mais difícil do que a gente fazer enquanto a gente está aqui. É isso que Jesus disse quando ele disse assim, acertai-vos enquanto tem luz, enquanto nós estamos andando junto aqui, porque depois fica difícil. De lá para cá e daqui para lá, a comunicação não vai ser do jeito que a gente quer, vai ser do jeito que Deus permite. Então o exemplo fala muito, muito alto e estava ajudando o Dimas. E nessa página aqui, essa página de início aqui, tem um detalhe bem pequeno, de 2 letras só, mas faz toda a diferença. Quem que reparou aqui? Agora eu vou olhar para todos os espíritos que estão aqui nessas, mais lá atrás, ali, estão todos espalhados por aí. Daí a gente fica pensando, vocês ficam espalhados, a gente fica pensando, tem muita gente, quando vai contar tem 20. Isso, tuberculoso. E todo mundo é assim, morre, tuberculose fica com o corpo, vai para lá, bom. Exatamente. Tem uma coisa que a gente não se livra. Quem é drogado, vai para o mundo espiritual drogado. Quem é viciado, vai para o mundo espiritual viciado. O rebelde vai para o mundo espiritual rebelde e é deixado às suas próprias condições até que se torne humilde e peça ajuda. Quanto tempo isso vai demorar? Depende dele. André Luiz demorou só 8, 9 anos. Tem gente que demora 1 século, 2 séculos. Então a gente que sabe.
Uhum. Então ele é ex-tuberculoso porque ele veio para cumprir com aquilo que ele tinha que fazer, embora a doença, embora os problemas já desde adolescente, desde criança, ele começou a trabalhar muito cedo, acabou extinguindo toda a saúde porque ele já veio comprometido, mas ele continuou amoroso, ele continuou um bom pai, um bom marido e um bom cristão. Ele pode não ter entrado nunca numa igreja, não participado de nenhuma palestra, nenhuma homilia, nenhum sacramento. Mas se ele faz na vida particular dele, aí realmente ele vai para lá, a doença fica no corpo, enterra. Porque quando eu digo drogado, eu tenho que fazer essa defesa em causa própria. Não é aquela pessoa que tem que tomar 10 comprimidos de uma vez só e diz adeus, mundo cruel, e toma tudo, né? Porque né, se for tomar um por um ali, enche a barriga de água que a gente não aguenta. Eu estou dizendo das pessoas que saem da cabeça, saem da casinha, querem se anestesiar dessa ou daquela forma, com fugas espetaculares, para não viver. Aí eu chego, vou dormir, me encho de remédio. Em vez de dormir 8 horas, eu durmo 10 horas, 12 horas, 15 horas. Eu estou fugindo da vida. Tenho que viver até o fim. Se eu chego e digo, mas a coisa está muito difícil, eu vou beber. Está fugindo. Eu vou usar essa droga, todo mundo usa. Está fugindo. Aí vai com essa fuga. Aí demora. Demora mais. Então a gente vai fazer o possível para estar sempre ligado. Ligado em alguma coisa. Não tiver nada para fazer, preste atenção no sol, nas flores, faz qualquer coisa. Tem tanta coisa hoje. A gente tendo um aparelho de computador, um telefone, hoje a gente pode ouvir palestra. Olha, não precisa nem querer ler. Você deita, fecha os olhos lá. Tem um monte de gente que vai lá fazer quimioterapia, bota um aparelhinho ali, cada um ouve aquilo que quiser ouvir, está ali com o seu celular, com o seu iPhone, ali, e fica ali, e ela passa um tempo se instruindo, aprendendo coisa boa. O tempo passa mais rápido. Então é muito importante a gente sair daqui bem. Nós ouvimos uma palestra que foi feita há algum tempo já, em que o Chico Xavier tinha falado para aqueles que o ouviam, ele estava, mas nós não queremos saber da sua opinião, Chico. Tem gente que é tão educado assim, né, tão carinhoso. Nós queremos saber a opinião de Emmanuel sobre isso. Aí respondeu uma voz um pouco mais grave. E você pensa que você está falando com quem? O senador, ele lembra que foi senador. E ele é austero. Mas ele disse assim, prestem atenção nos últimos momentos da reencarnação. É como os últimos tempos de um curso que se faça numa faculdade. Chega no final, os alunos chegam enlouquecidos. Tem que apresentar o trabalho, tem que fazer o TCC, tem que não sei o quê. Chegam quase doidos. Tem uns que dizem, vou desistir. Dá aquela doideira. Não sei se eu quero isso. Está difícil demais. Ele disse, pode-se perder uma encarnação nos momentos finais da vida. Você pode, nos últimos 5 minutos, perder todo um bom trabalho que você fez. Porque tem gente que nos 5 minutos que estou falando, entre aspas, né? Ninguém vai medir o momento final. A pessoa pragueja, se torna absurdamente agressiva. Uma pessoa que às vezes a gente conhecia de uma forma mais gentil, e de repente fomos os visitar no hospital e a pessoa disse assim, olha, você vai visitar tal pessoa? Cuidado, porque ele pegou tudo que estava no criado mudo e jogou em cima da enfermeira.
porque ela achava que a enfermeira não estava atendendo ele bem. E a enfermeira nenhuma mais quer atender, porque quando entra naquele quarto tem que ouvir tudo quanto é baixaria e palavrão. Então pode ter aparentado ser um gentleman, porque ninguém está falando de um louco. De um louco a gente nem fala. Nós estamos falando de uma pessoa que está na posse do seu juízo, mas está com uma doença importante. Mas os outros não têm culpa. Ninguém tem culpa. Só eu tenho culpa dos meus problemas. As pessoas estão junto comigo para suavizar ou às vezes agravar. Mas até aí a culpa também é minha. Se for para agravar, a culpa é minha. E se for para suavizar, eu devo ter feito alguma coisa para merecer. Que venha alguém e me ajude. Não dá para entender a lei de causa e efeito? Assim eu plantei, assim eu colho. Então esse ex-tuberculoso já estava se desligando de uma forma tão rápida que ele pôde receber a Mercedes. Você imagina a alegria dele quando de repente a esposa chega e quando chega no mundo espiritual, aquela beleza, as cores são mais vivas, a luz é diferente, sabe? É diferente. Não é igualzinho aqui, não. E ela vai ver, e com o costume da época, se ajoelhou perto do marido, da alegria, beijou as mãos dele, e ele disse: levante-se, Mercedes, comungamos agora na felicidade imortal. Se você realmente amou aquela pessoa, a pessoa te amou, é claro que ela vai estar próximo de você, vai te ajudar. Deus não separa as pessoas que se amam. Então, ela muito feliz, e ele começa a dizer para ela que ela não se amedronte com a viuvez, porque não vai faltar ajuda. E ela diz que já apareceu uma pessoa que já a contratou para ela trabalhar. E o filho mais velhinho, naquela época com 8 anos, tinha um com 5 e um com 8, já ficava cuidando do menor. Era uma época em que crianças muito pequenas às vezes tinham responsabilidades que hoje a gente não vê em gente de 25, 30 anos e lá vai pedrada, Daí ele continua conversando com ela e diz assim para ela: nossos pequenos vão bem. Ela está contando para o marido, Todas as noites nos reunimos em oração, implorando a Deus, nosso Pai, que conceda a você alegria e paz na vida diferente que foi chamado a experimentar. Nós temos participado de pedidos lamentáveis de um pai que está, e isso acontece muito, esse pai que eu estou falando representa muita gente, que está assim extremamente adoecido, tanto que já entrou em coma, não consegue mais se comunicar, mas a filha sonha com ele, e ele pergunta para a filha, no sonho da filha: filha, eu já posso ir? E ela diz: não vou deixar você se separar de mim. E esse homem não morre, mas também não pode voltar à vida. Primeira coisa, a gente tem que pensar em provação. Eram 2 espíritos que tinham uma paixão desordenada, que Deus fez com que nascessem pai e filha, ou mãe e filho, tanto faz, para que aprendessem a sentir um amor diferente. Um amor que ajuda a vida inteira, independente de estar perto, de estar longe, ajuda sempre. Mas não conseguiram superar, ou um não conseguiu superar. Então, na hora em que chegar no limite daquilo que ele precisa, para aprender que tinha que ser mais rigoroso com essa filha, ele vai ser libertado. Mas ela vai assumir um compromisso e vai ter um processo obsessivo gravíssimo em torno dela. Então a gente fica sabendo assim, nesse momento
terrível que nós estamos vivendo, em que vemos em todos os lugares coisas que antigamente a gente dizia assim, aqui isso não acontece. Já está acontecendo. Nós não podemos criar filhos como se fossem bonequinhos. Nós temos que ensinar desde pequeno o que é o certo e o que é o errado. Mas eles não fazem, eu ensinei. Problema deles. Eles têm mais de 21 anos, problema deles. Quer ser ajudado? Tudo bem. Não quer? Está na hora de procurar seu rumo, seu caminho, trabalhar e fazer sua vida. Porque se ficar embaixo da asa não vai crescer. Tem que crescer. E às vezes o crescimento só se dá com o filho assumir as atitudes que ele tem que assumir como adulto. Para não fazer uma coisa dessa que parece criança, que o pai diz, eu vou no cinema e a criança grita, não quero que saia, não quero. Como que pode dizer isso? Uma filha obsidiando o pai. E N casos. Então, ele conversa com ela e ele pergunta mais coisas e diz para ela que ele não pode reclamar contra as saudades porque ele também tem saudades. E ela diz que quando eles sentem saudades do pai, é claro, são crianças, um bom pai, quem que não vai sentir saudade de uma pessoa que foi boa? Todo mundo sente. Mas cada vez que eles sentem, eles fazem as preces, pedindo que ele fique bem. Olha como ele educou bem essas crianças. Então tem horas que a gente tem que chegar e dizer, mas eu quero que meu pai volte. O teu pai está constantemente te ajudando, mas hoje ele não tem mais aquela aparência, aquele corpo como tinha antes. Aquele corpo morreu, mas ele vai chegar. Mas você não pode ficar sapateando, não fazer isso, não fazer aquilo, porque senão vai ser mais difícil de você encontrar com seu pai. A gente precisa colocar a verdade na cabeça da criança, por mais amor que você tenha, se ela já veio com essa destinação de ficar tão cedo sem o pai, alguma coisa havia de ter que ser aprendido, tanto pelo pai, quanto pela mãe, quanto pelos filhos. Entramos no ponto principal de todo o estudo que nós fazemos. Ou a gente confia em Deus, e aí a gente vive sabendo que não vai nos acontecer o que não for bom para o nosso crescimento, e que a morte é apenas uma passagem, porque nada nos matará, espírito. O corpo nós já tivemos, nós já morremos tantas vezes. Tivemos sepultamentos com pompa e circunstância. Tivemos outros que caímos num canto lá, ninguém nem se importou. Nós já experimentamos de tudo. Agora a gente veio para dizer, eu confio, então isso está me acontecendo, mas talvez esteja me mostrando, porque eu continuo nessa estrada, eu continuo sofrendo a mesma dor, será que eu não tenho que mudar de estrada? Será que não está na hora de eu procurar uma coisa diferente? Será que não está na hora de eu pensar por que realmente eu insisto num sofrimento e não torno a minha vida mais feliz? Nós que sabemos. Às vezes nós sofremos muito por insistência. A pessoa às vezes vive 20, 30 anos, de repente se separa e as pessoas pensam que aconteceu uma briga na semana passada e os dois chegaram lá e decidiram, não dá certo mais, vamos separar. O casamento nunca termina na hora em que o casal se separa. Ele termina muito antes. Aí vai se levando até que chega um dia e não dá mais. Aí as pessoas decidem que se é para uma destruir a outra e destruir a serenidade de quem está do lado, é melhor que cada um fique no seu lugar. Filhos pequenininhos precisam do pai e da mãe, de preferência na mesma casa. Se não der para ser assim, melhor que seja em outra casa com harmonia. Cada caso é um caso. Então ele conversa com ela e diz para ela que logo, logo os filhos estarão mais crescidos e ajudarão essa mãe. Naquela época, os filhos com 14 anos começavam a trabalhar, e às vezes até mais cedo, né? E ninguém achava, ai, que absurdo, tadinho. O filho já tem 2 filhos pequenos para a avó criar.
E a mãe continua achando, mas ele é só um adolescente. Não é tão novo. Mas se ele já tem filho, ele não é novo. Ele pode ser novo, mas ele é adulto. Tem adulto novo e adulto velho. E espírita não pode pensar com essa mentalidade de achar que o filho é um papel em branco, que ele vem para você e você escreve nele. Ele não tem nada. Ele nasce, é um bobão. Tanto não é assim que a gente vê criança que... Tem uma vizinha minha que não queria ter nascido. Ela berra, ela não chora, ela berra. Mas ela berra de dia e de noite. Já via criança gordinha, hiper bem tratada. Essa criança tem algum problema? Não, mas ela berra. Essa é aquela que fica filho único, porque os pais enlouquecem se tiver mais um. E quando na verdade eles deviam ter mais dois, que daí a coisa dá uma equalizada melhor. Porque é espírito que não queria ter vindo. Ele é rebelde, ele não aceita a situação. Não perguntaram para ele como que era melhor para ele que quer decidir. Que na verdade ele implorou para ter a oportunidade, mas quando ele veio ele se arrependeu. Viu que é meio complicado, ficar todo esse tempo sem saber falar, e daí de repente vem aquela avó que eu não gosto, e enche de beijo, e o neném grita e berra, e a avó não entende. Não, mas você tem que gostar da vovó, é certa dor de barriga. Criança quando está em braços assim, que a acolhe e não está doente nem nada, ela fica quieta, não é possível gritar desse jeito dia e noite. Rosada, pesada, uma criança bonita, mas não queria estar aqui. Não queria ter vindo. Tá? Fazer o quê? Que bom se os pais tiverem uma religião e começarem desde cedo a conversar e fazer as preces com a criança e conversar dia e noite, porque vai dar trabalho. Então, eles falam das saudades e tudo mais, e ele vai fazer uma descrição que eu achei maravilhosa do mundo espiritual. Você gira a descrição que ele fala da árvore para ela? Ele chega e diz assim... Isso. Ele diz assim que... Ouço dizer, Mercedes, que o sol é muito mais lindo nessa paisagem de encantadora luz e que à noite as árvores floridas assemelham-se a formosos lampadários, porque as flores maravilhosas retêm o luar divino. As flores retêm, então a luz da noite, o brilho da noite é uma coisa que nós não podemos imaginar de tão lindo que é. É diferente. Né? Um amigo nosso, que vocês conhecem bem, o Wilson, ele descobriu ali, porque ele adora planta e tudo, ele é paisagista também, e ele fez os meninos dele esparramarem uma coisa branca ali em cima das folhagens dele ali, quando desce ali nas instalações que ele está fazendo, e quando a luz da lua bate ali, incide sobre aquilo que eles jogaram ali em cima das folhas, elas brilham, como se tivesse luz. Elas refletem. É uma coisa maravilhosa. Parece assim um jeito assim de uma casa meio fantástica, porque tem cada detalhe é uma beleza assim. De coisas simples assim. De mexer com a mão mesmo no mato, de fazer as coisas. Nada assim caro, não, nada disso. É só a mentalidade. Nesse instante, determinada interrogação interrompeu meu raciocínio. Se Fábio havia feito tantos amigos em nosso núcleo de serviço, desde outro tempo, a ponto de merecer-lhes especial consideração, como se mostrava adventício a respeito do noticiário de nossa esfera? Adventício é estrangeiro, tá? Para quem não sabe. A gente tem que entender o seguinte. Nós vamos numa cidade e podemos ficar nessa cidade, olha, por baixo, 65 anos. É bastante, né? Mas se perguntar para mim se eu conheço todos os lugares de Curitiba, eu tenho que dizer que não.
Se perguntar para mim se eu conheço todas as casas do meu bairro, também vou dizer que não. Se você pega um carro e sai dirigindo, você não vê as coisas, você tem que ver o trânsito. Você tem que ver os espelhos o tempo todo, quem vem, quem vai, antecipar o que você vai fazer. Você não vê nada. Se quiser ver as coisas, ande a pé. Aí você vê. Então a gente não conhece nem o lugar que a gente mora. Porque eu moro no primeiro andar, eu tenho a visão do primeiro andar. Se eu subir no sexto andar, e lá em cima tem mais um lugar que dá para se observar, eu vou ter uma outra visão. Então eu não conheço nenhum lugar onde eu moro. Você imagina se você vai chegar do lado de lá e já tem informação sobre tudo que se passa lá. Não, as informações são dadas paulatinamente, devagarinho. Então ele não tem notícias assim, toda noite ele liga, agora não é a música do jornal, agora é a música do maravilhoso horário político. Né? Quando começa aquele horário, o nome dos candidatos e as propostas, eu fico pensando, eu mereço. Às vezes tem dias assim que realmente é um programa humorístico que não tem nenhum que bata, porque você tem que dar risada. Tem coisa ali que a gente não acredita, como é que uma pessoa tem coragem de falar tanta asneira. Ainda bem que é curto, o tempo é mais curto agora. E eu fico lembrando na época da ditadura, né, que passava só aquelas caras assim, né, rápido assim, né, de um nome e passava aquela. Aí o Jô Soares adaptou, né, mostrando como é que eram os candidatos, como é que eles apareciam e o nome deles. Era muito. Às vezes a gente fica desejando que passe desse jeito, porque você não tem nada com isso, você está pagando por isso. Está pagando. Cada vez que você lê gratuito, você não pode acreditar. Tudo saiu do seu bolso. Não tem horário gratuito. Você que está pagando. Você acha que as televisões são tudo boazinhas, ficam dando coisas assim. Olha, então ele vai falando que a morte não faz milagres e retomar a lembrança é também um serviço gradual como qualquer outro que envolva atividades divinas da natureza. A gente vem aqui para a Terra numa encarnação e quanto que a gente demora para aprender a falar a língua, a gente balbucia as primeiras palavras, vai falando até os 3 anos, depois vai tendo uma outra compreensão e vai tendo uma outra compreensão e às vezes a gente está com 50 anos e é analfabeto funcional. Lê, mas não entende o que lê. E escuta, mas não entende o que escuta. Então, veja, é complicado. E a gente pega e vai para um nicho. A gente veio para aprender uma coisa. Tem gente que se adianta e aprende não só aquilo, mas mais aquilo, mais aquilo. Vai aprendendo tudo. Tudo é importante. Que ninguém diga assim, fazer um café, fazer um arroz, cozinhar um ovo, isso aí não tem importância. Tem gente que não sabe. Minha tia contava ontem, ela é muito engraçada, que um dia ela conseguiu secar o chá. Ela ligou a chaleira para fazer chá e esqueceu. Secou o chá. Quando ela chegou assim, que ela sentiu um cheirinho de plástico assim queimado, o chá já tinha evaporado tudo, né? Só estava o saquinho pegando fogo lá. E a tampa ali estava derretendo. Esqueceu. Conseguiu secar o chá. E a outra já respondeu em cima. E eu já sequei a sopa. E quantos de nós já não fez isso? Basta se distrair e você faz. Quando a gente quer fazer 30 coisas ao mesmo tempo, umas 25 vão sair mal feitas. Né? Então, Jerônimo fez significativo sinal, avisando que findara o tempo da visita. Vocês estão pensando que é só na UTI da Terra aqui? Que chega lá e diz, acabou o tempo de visita, por favor, vão sair? Lá também. Você chega lá, você sonhou, você pediu, você rezou, mas fez oração, fez tudo. Aí você chega lá, quando a conversa está ficando boa, ele diz, por favor, acabou o momento e desligam você. Como se desliga assim, controle remoto, né? Mas só mais 5 minutos. Não tem. Acabou e acabou. Então, se a gente aprende a ser obediente com as normas, com a ética, com as leis, fica fácil a vida do lado de lá.
Mas quem não aprendeu aqui sofre. Sofre. Aí então eles desligaram. A irmã Zenóbia, que acompanhava a cena, comovida junto de nós, tomou de uma flor semelhante a uma grande camélia dourada e deu a Fábio para que ele presenteasse a sua companheira. Então ela entregou aquela flor e ela, quando acordou no corpo, teve a exata sensação de que segurava a flor que ele deu. Porque na verdade ele deu. Né? Tem o caso que nós já estudamos aqui, o livro do irmão Jacó, que a filha que transformou ele num espírita fez com que no processo de materialização, a filha de 9 anos materializou, andou pela sala, sentou-se no colo dele, conversou com ele e depois deixou uma flor, mas ela deixou uma flor, ela colheu em algum jardim e materializou de uma forma que ele conservou muito tempo depois aquela flor. Falou com a mãe, não foi uma conversa só. Então são coisas assim que podem acontecer, coisas maravilhosas. Quando existe, mas eles vêm assim só para sanar o meu desejo de que seja assim? Não. Eles fazem isso quando existe um desejo coletivo atrás daquele pedido que eu estou fazendo ou daquela coisa maravilhosa que vai acontecer para mim. Então eles sabiam ali, por exemplo, com o irmão Jacó, que era um empresário super bem sucedido, o quanto ele podia fazer, ele que abriu a Casa Edson no Rio de Janeiro, né, que todo mundo conhece ali, que ele que trouxe o primeiro gramofone para cá, e uma série de coisas. Esse homem foi importantíssimo. Né? Frederico Figner, o nome dele. Então ele ia levantar a Federação Espírita Brasileira e ia ter uma possibilidade de ajudar muita gente pobre, de falar muitas coisas, fazer palestra, falar da filha que tinha aparecido, que ele era um ateu e que ele participou de tudo aquilo que estava acontecendo. Então ele tinha atrás dele uma coletividade que ia se beneficiar. Por isso aconteceu o que estava acontecendo com ele. Não é assim, não. Eu quero só porque sou vaidosa, quero mostrar para todo mundo. Não existe isso. Se o desejo é só meu, se é só individual, difícil qualquer coisa. Tem que ser coletivo, sempre no coletivo. De fato, não se demorou mais de um dia e, ao regressar, cientificou-nos da novidade. A irmã Albina fora autorizada a permanecer na crosta sine die, sem fixação de dia. Mas a rogativa dela também foi assistida, porque além dela ter mérito, o que aconteceu? Estava para acontecer a chegada de um espírito na família, e era necessário que esse espírito reencarnasse na família dela. E se ela desencarnasse naquele momento, a parente dela, que era muito ligada com ela, perderia o bebê, perderia a gestação. Ia ser muito difícil depois dela vir para aquela família. Então, nós estamos falando do interesse coletivo. Por isso que ela teve essa, vamos dizer assim, essa moratória. A gente não tem moratória porque a gente é engraçadinha, porque não. Se existe um interesse coletivo em torno da tua permanência aqui, você fica. Se não existe, você vai. Então não é assim, é porque eu quero. Não. É porque eu estou sendo útil aqui. Vou ser útil do lado de lá, vou ter que voltar a trabalhar aqui, então já fica aqui mais um pouco. É por aí. Chegáramos no instante em que gracioso grupo de jovens, 14 ao todo, faziam de redor da enferma o culto doméstico do Evangelho. Eu vou pedir para você ler. Pode ler para mim? Aqui.
Tem um monte de cola aqui, mas você não vai entender. Você não tem vivo mesmo. Olá. Então, agora já deixamos de falar de Fábio, estamos falando da irmã Albina, que é aquela, ela é evangélica e também é um daqueles nossos amigos que estavam desencarnando. A característica da irmã Albina, da família dela, é de muita amorosidade, e nesse momento em que ela está realmente prestes a desencarnar, e todos estão acreditando nisso, ela recebe jovens da comunidade dela, 14 aqui. Obrigada. Deixa eu falar para ela, né? Fazendo favor. E porque eles vêm até ali para realizar o culto do Evangelho no lar. Eles oram, a família toda ora, os amigos, esses jovens da comunidade oram, e em virtude disso, dessas preces, é que eles acreditam que existiu a melhora do estado dela. Mas o que ocorre simultaneamente, eles ajudam com a prece. Vejam que o ambiente equilibrado pela prece, pelos pensamentos de elevação moral, é que vão auxiliar o Jerônimo a fazer, a iniciar o processo de auxílio para que ela ficasse mais tempo na crosta, para que o bebê nascesse, viesse a casar com o Joãozinho. Então a história é essa. Por que ela vai ficar? Porque a morte dela prematura poderia fazer com que a Lloyd perdesse o bebê pela emoção, e aí o Joãozinho não poderia vir no futuro casar com esse bebê que viria, essa menina. Então a espiritualidade, as preces de Joãozinho que é um espírito elevado, que vem com uma missão junto com essa menina que vai nascer, e que com a espiritualidade ele conseguiu esse auxílio. Ele fez o contato com o mundo espiritual, com o espírito dele imortal, conseguiu esse auxílio para que a dona Albina, a irmã Albina, permanecesse na crosta. O interessante é que, nesse parágrafo, é que é a descrição da medicina espiritual exercida pelo Jerônimo. Então, o André Luiz, ele sempre esclarece isso. O conhecimento que ele tinha como médico na Terra não é o mesmo conhecimento, não tem valia no mundo espiritual, e ele está aprendendo a ser um médico na espiritualidade. Então, o que o Jerônimo faz? A questão mesmo do uso do magnetismo. É uma operação magnética. E isso hoje é o que eu mais quero aprender, como que se opera isso. Olha só. A zona perigosa do corpo abatido era justamente a que situava o aneurisma, provável portador da libertação. Então, ela viria a desencarnar pelo aneurisma. O tumor provocara a degenerescência do músculo cardíaco e ameaçava a ruptura imediata. Jerônimo, entretanto, revelou-se mais uma vez um médico experimentado e competente de nosso plano de ação, um médico da espiritualidade. Começou aplicando passes de restauração. Olha a importância do passe, sempre o passe, o magnetismo, ao sistema de condução do estímulo, demorando-se atencioso sobre os nervos do tônus, estamos falando do coração. Em seguida, forneceu certa quantidade de forças ao pericárdio, bem como às estrias tendinosas, todas partes do coração, assegurando a resistência do órgão. Logo após, meu orientador magnetizou longamente a zona em que se localizava o tumor bastante desenvolvido, isolando certos complexos celulares, e esclareceu: poderemos confiar em grande melhora que persistirá por alguns meses. Então, pensando nesse processo chamado magnético, nessa operação magnética que o Jerônimo executa sobre o músculo do coração, a gente lembra
de Jesus, né, das curas de Jesus, que eu sempre, foi algo que sempre me surpreendeu, como que ele operava as curas, né? E é isso, é pelo magnetismo dele. Claro que Jerônimo, uma porção muito ínfima em relação ao poder magnético de Jesus. E aí eu precisei dar uma aula para as crianças sobre as curas de Jesus e achei um livro maravilhoso ali, que eu falei para a Maria Helena, que é o Estudo Avançado da Doutrina Espírita da Federação Espírita Brasileira, que tem ali, é maravilhosa a coleção, são 5 volumes. E ali ele falava que o doutor, o seu Honório Abreu, que foi um dos orientadores do Haroldo, foi um dos que ele deu esse curso na época e o Haroldo ajudou a compilar o material que estava em fitas e escrito para criar essa coleção. E ali ele explica essa questão do magnetismo de Jesus. Então, gente, pensem o que era Jesus curando e ensinando o poder magnético dele que chamava as multidões no espiritual. Passaram a denotar regularidade. Cessou a aflição, o que foi atribuído de fato com razões ponderosas, até certo ponto, ao efeito da prece. Então, houve o Evangelho no Lar, que as preces ajudaram o trabalho do Jerônimo, e ele operando na molécula mesmo, nos tecidos do coração, conseguiu fazer com que ele voltasse a funcionar normalmente. Ela reconfortada, as discípulas ficaram felizes, ela ficou satisfeita e disse: como me sinto melhor. Motivos fortes possuía o apóstolo Tiago recomendando a prece aos enfermos. Então todo o movimento de prece, o valor da prece, a força da prece nesse momento. As alunas e filhas contentes, lembra-se que ela é de uma comunidade evangélica grande, e a oração de agradecimento que emocionou a todos. Ela já aceitou a comida, o caldo reconfortante, ela estava desencarnando, já está querendo comer. Todos estavam alegres. E aí o André Luiz, no seu aspecto de pesquisador, teria sido a súplica das discípulas o móvel de alteração? Quem sabe, talvez lhes fizesse falta a venerável professora. Ele perguntando, ele sempre pergunta, né? E o Jerônimo tem muita paciência com ele. Não é bem isso. A intercessão das meninas trouxe-lhe a cota natural de benefícios comuns. No entanto, ela já cumpriu a tarefa junto a essas meninas, junto a essas discípulas, junto à família. Em virtude da abnegação da enferma, as aprendizes trazem o cérebro cheio de boas sementes. Então ele explica que essa parte ela já tinha executado, a missão dela já tinha acabado, ela já tinha conseguido formar essa comunidade evangélica, essas pessoas que estavam à volta dela com muito pesar por ela estar desencarnando. Agora cabe a elas dar continuidade ao que a irmã Albina ensinou. E ele é curioso, né? Pergunta. Estaríamos, porventura, ante o resultado da requisição sentimental das filhas? Ele quer saber por quê. Por quê? E o Jerônimo, então, explica para ele o que acontece, né? Maria Helena, eu vou deixar um pouquinho para você. Eu vou falar até um pontinho só. Não, continua, consegue continuar agora? Porque essa parte é muito bonita. Aqui, ó. Também não, ó. Também não. Você viu a escola aqui? Não consegui ver nada, não enxergo mais Pois nada. Estou com catarata, vou ter que fazer. Eu não sei o que eu tenho na cabeça quando eu resolvo escrever a lápis, que depois eu também não consigo ler, sabe? Aí eu tenho... Lá em casa eu tenho a lupa, né? É. Mas a gente se encontra nisso aqui. Você passou do pericárdio, né? Também não. Quando ela fez o Jerônimo vai explicar para ele, porque aqui também não.
Aqui, ó. Aqui. Falando... Aqui, ó. Aqui, Maria. Ah, tá. Eu só queria, antes de chegar ali onde a Graça parou, onde fala ali como me sinto melhor, motivos fortes possuía o apóstolo Tiago, recomendando a prece aos enfermos. E daí o que tinha escrito aqui, que está na primeira epístola de Tiago, 1-5, exortações finais. E ele vai falando ali que se alguém sofre entre nós devemos atender. E a pessoa, quando está melhor, sempre tem que atender o outro que está doente. E que não pode faltar a prece. Então, ele diz, se está muito difícil o caso, mande chamar o presbítero, alguém que você acha que tenha mais poder em cima do que está acontecendo, porque a prece vai ser o chamamento desses espíritos que sabem lidar com o magnetismo, que sabem fazer tudo aquilo que é preciso. E eles avaliam. Cada caso é um caso, né? Então, não se trata de resposta semelhante rogativa. No desempenho dos sagrados deveres de mãe, Albina fez tudo pelo bem-estar das filhas. Desvelou-se quanto lhe era possível. Por elas perdeu compridas noites de vigília e encheu laboriosos dias de preocupação absorvente e redentora. Educou-as carinhosamente, encaminhou-as na estrada da santificação e, sobretudo, ao prepará-las para a vida, entregou-as ao Pai Eterno sem egoísmo destruidor. Isso aqui é fundamental. Criar filhos para o mundo. A ensinar tudo o que puder ensinar. Ensinar sempre o bem. Mais do que falar, dar exemplo. Dar exemplo. Que isso aí é fundamental. Aí ela disse, o trabalho materno foi completamente satisfeito. Ela fez. Olha, aqui não tem. A gente nunca tem que ver. Ah, mas e meus filhos aprenderam tudo o que eu ensinei? E a gente podia se perguntar, e eu aprendi tudo que meus pais ensinaram? E meus pais fizeram como meus avós queriam? Sempre você quer um a mais porque você coloca a tua expectativa em cima dos teus filhos. E como os filhos a fruta não cai longe do pé, os filhos costumam ter defeitos e algumas qualidades parecidas com a dos pais. Então a gente volta novamente junto, porque a gente precisa aprender um com o outro. E a gente só aprende quando existe atrito. E no atrito a gente aprende. Por amor é mais difícil. Nós ainda somos muito ignorantes e muito teimosos. A gente aprende muito mais, às vezes na hora de uma grande dor, você vê que a família que estava desunida se une novamente. Se encontram. Daqui a pouco fica bom, cada um vai para o seu lado, não está nem aí. E assim é a vida, né? Doravante cumpre às filhas seguir-lhe o exemplo, imitando-lhe a conduta cristã. Ela gosta tanto das epístolas de Paulo e das epístolas de Tiago, que ela colocou nas filhas Lloyd e Eunice, que foram mãe e filha, que fundaram uma igreja para Paulo e sustentaram como duas mulheres naquele tempo, que mulher era zero à esquerda. Elas mantiveram na casinha humilde, as igrejas eram as casinhas pobres das pessoas. Não era assim, ter um lugar especial, não, eram lugares muito pequenos. E elas sustentaram aquele lugar passando o evangelho. Era a Lloyd, a mãe, e Eunice, a filha. Ela botou nas duas filhas o nome, uma Lloyd e outra Eunice. Entretanto, não seriam os rogos filiais, em circunstâncias como essa, que modificariam o roteiro das autoridades superiores no cumprimento das leis divinas. As súplicas de ambas as partes de esferas de serviço perfeitamente atendidas pela misericórdia em processo de libertação, e de modo algum as filhas poderiam retê-la. Vejam como é importante essas obras que fazem a gente entender. Adianta a gente se agarrar a pessoa e dizer, eu gosto de você, eu não quero que você vá, não quero. Não adianta. Eles afastam a pessoa, eles são capazes de deixar que a pessoa fique adoecer a pessoa, como aquela lá que estava se agarrando com o marido ali, ela desmaiando, ficou bem fora da casinha, levaram ela para o quarto dela para que eles pudessem terminar o desligamento. Não adianta se agarrar, é pior
Porque você sofre, a pessoa sofre mais ainda, e eles vão ter que encontrar medidas amargas para que você não se envolva dificultando o serviço da espiritualidade. Nós estamos numa grande escola da vida. Então, quando nós estamos lá, nós estamos aprendendo e tudo mais, aí a gente vem para fazer as provas. Aí chega alguém que gosta da gente, diz que gosta, né? Senta do lado, puxa o teu papel, tira teu lápis, arranca a tua caneta da mão e você tem que entregar aquela prova. Daqui a pouco você não gosta mais da pessoa. Você diz, olha, agora eu não posso. Eu tenho, por mais que você diga que gosta de mim, eu não posso ficar. Eu tenho que fazer essa prova para eu ficar bem, para poder te ajudar também. Então a gente precisa entender que nosso lugar, nossa casa, é lá. Não é aqui. Aqui nós estamos na escola, na dificuldade. Alguns estão na prisão, pelos mais diferentes motivos e situações, estão na prisão. Prisão física, prisão da doença, prisão da inteligência, prisão econômica, prisão. Retenção, dificuldade. Quando vai para lá, está melhor. Por que a gente quer aprender por egoísmo, ter a pessoa aqui, se ela pode ficar melhor? Às vezes a pessoa está num sofrimento, e você diz, não. Aí a pessoa, quando se liberta, diz, ai, Deus o livre, que bom que estou aqui. Então, eu gostaria que a Lloyd, acredita você na possibilidade de trazer o Joãozinho até aqui? Olha, o Joãozinho, o filho do Fábio e da Mercedes, já está famoso. Eles sabem que o menino faz uma prece, que nem a Lara, assim. Né, Larinha? Que aquela prece ali, ela tem poder, porque ela é honesta. Porque ela é sincera. Né? Então, eles vão lá e vão ver como é que fazem para trazer, e processavam-se com extremado carinho os serviços de assistência quando o cavalheiro bem posto deu entrada, conduzindo um menino miúdo de 8 anos presumíveis. E ele chegou perto da vovó e disse, vovó, como vai? Você imagina? A vovó não morreu do coração, porque eles já fizeram aquele trabalho todo com a vovó, senão a vovó morria do coração. A súplica dessa criança alcançou-nos a colônia espiritual e modificou o roteiro. Em outras obras nós vamos ver que na outra obra uma criança faz uma prece e começa um processo de desobsessão na família dela, que demora 2 anos de trabalho com toda a equipe. Porque ela veio de lá. A gente está ligado com a equipe. Né? Eu quero que vocês deem uma lida boa na prece do Joãozinho, porque na prece do Joãozinho tem algumas coisas muito importantes. Não vale a pena a gente passar por cima. Então, deem uma lida na prece do Joãozinho, que a gente começa na semana que vem com a prece do Joãozinho. E daí nós já entramos no capítulo seguinte, porque esse capítulo é curto. E aí nós vamos entrar no desprendimento difícil. Por que nós estudamos essa obra e procuramos dar exemplos? Porque o exemplo facilita a compreensão. Para que ninguém tenha que ter um desprendimento difícil, passar por problemas que a gente não precisa passar, que a gente tenha um desprendimento como teve o Fábio. Que a gente entenda que tem que ir, desprenda-se porque ninguém vai perder minha neta, meu neto, meus filhos. Não, calma. Você vai antes, arruma a casa, tem preguiça de trabalhar? Não tem, né? Então vai para lá, vai trabalhar bastante, vai arrumar uma casa, como a gente faz aqui, né? Você chega, você trabalha, procura arrumar as coisas para que tua família esteja bem atendida e tudo mais. É a mesma coisa. A gente não vai se separar de quem a gente ama e ainda vai encontrar com as outras pessoas que a gente ama e esqueceu quando veio. Então vamos ver
com bastante calma essa prece do Joãozinho, porque é muito importante que a gente veja nas entrelinhas. E também quero saber se esse menino que chegou para falar com a vovó, se ele está desencarnado, se ele é o espírito que vai falar através do Joãozinho, ou se o Joãozinho vai falar sozinho. Eu gostaria de saber disso. Eu quero dividir a responsabilidade com vocês. Muito obrigado a todos vocês. Eu peço de coração pela nossa pátria, pela responsabilidade que nós temos nessa encarnação. Nós fomos trazidos aqui por Jesus, que pediu que se esvaziassem os umbrais, que pediu para que todo corrupto, político corrupto, viesse para cá na segunda chance, na última chance. Que todas as pessoas que erraram nas cruzadas, na reforma e em tantos processos que a humanidade passou, e estávamos no umbral, viéssemos até aqui para, pela última oportunidade, dizermos para ele que entendemos. Independente do que eu acho e do que eu deixo de achar, eu tenho que respeitar o que os outros acham. Vamos pedir pelo nosso país, que amanhã é o dia da independência, e estava todo mundo preocupado se o documento da independência tinha queimado no museu ou não. Um relaxo de gerações e gerações, mais de 40 anos de relaxo. Então não tem um culpado, tem um conjunto de culpados. E eu achei interessantíssimo que o que foi salvo, uma das coisas, né, foi uma réplica muito antiga da Torá. Está lá, escrita em hebraico, intacta. Cai a igreja, mas o que está escrito não cai, não queima. Então eu peço a Jesus que abençoe esse país que ele escolheu para ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Que saibamos receber as pessoas que, como todos nós, os nossos pais, nossos antepassados, que somos um país de imigrantes, que saibamos receber todos que vierem para cá e que os recebamos não como o diferente que veio tirar nosso emprego, mas como aquele irmão que veio aqui para fazer o trabalho que nós não queremos fazer. Que Jesus nos abençoe e que nós tenhamos dias de paz e de serenidade. Que assim seja.